Entre nós está os membros, os jovens da comunidade discípulos, participando com a Eucaristia, né? Dia de Pentecostes, né? Ilumine a missão de vocês. E a palavra de hoje, dos Atos dos Apóstolos, são leituras que nós poderíamos ficar um dia inteiro aprofundando sobre elas. Eu estou vindo de um Pentecostes, gente. Pentecostes é muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Ele ainda acontece. Vem de uma cidade onde estava acontecendo o encontro regional do Leste 2, Minas e Espírito Santo, que é a cidade de Perdões. Uma cidade pequena, gente. E veio gente de Minas inteiro, do Espírito Santo. E onde que a gente é acolhido? Na casa dos fiéis. Sobrou casa e faltou gente. Sobrou casa que queria acolher as pessoas. A força de Pentecostes do Espírito Santo. Me lembro quando foi o encontro nacional em 2007 em Brasília, que aí, imagine vocês, 20 mil delegados do Brasil inteiro, 20 mil para participar entre padres e delegações. Onde que o povo ia ser acolhido? Nas casas. Aí todo mundo ficou com medo. Porque Brasília, né? Capital, povo frio, não deu outra. Faltou, né, pessoas e sobrou casas para acolher. É um mistério da força de Pentecostes que no coração do povo e da humanidade mostra a presença na fé, na gratidão, no louvor de tantos e tantos que se reúnem. E a passagem de hoje fala, os discípulos estando no mesmo lugar. É o versículo 1, já há de um mesmo lugar. Como é importante a gente ter um lugar, gente. E o mesmo lugar. Estar reunido no mesmo lugar de fé, no mesmo lugar para a ação do Espírito Santo. A reunião no lugar. O lugar da comunidade, o lugar da igreja. Ter este lugar. Várias línguas, cada um falando nas suas diferenças. Todos nós escutamos, anunciando as maravilhas de Deus na nossa própria língua. A linguagem da força de Pentecostes, a linguagem do amor de Deus, é compreendida em todas as linguagens. Não só nas linguagens que a gente entende, né, hoje, do italiano, do inglês, mas também a linguagem da ciência, a linguagem da técnica, a linguagem da medicina, a linguagem da arte, a linguagem da psicologia. Todas essas linguagens das ciências, dos estudos humanos, conseguem contemplar, entender essas maravilhas da ação de Deus. O médico oncologista, um dia conversando, dizendo assim, Monsenhor, é maravilhoso perceber o milagre de Pentecostes até no nosso corpo humano. Eu falei, como assim? E ele dizia que o nosso corpo humano todo dia morre milhões de células e nasce milhões de células. E aí o que ele dizia? Todo dia, gente, milhões de células estão nascendo. E se houver, nada é perfeito, mas na criação do nosso corpo tem que ser, que se houver um defeito de fabricação nessas células, em um dia que seja, é doença. Olha o milagre. Então, todo dia, uma perfeição de transformação do nosso corpo para que a vida seja vida. E assim também essa transformação da bênção de Deus, essa transformação desta linguagem, que a gente entende só a linguagem verbal, mas essa linguagem que está em todas as áreas, em todas as realidades humanas, se contempla a presença do Criador. E a segunda leitura, que é esta aí, dos dons, dos carismas, do corpo, um só corpo. Somos diferentes. E precisamos de ter até na geladeira nossa, na cabeceira da cama, crianças, no caderno de catequese, esta frase paulina, que ajuda-nos bastante nessa diversidade que Paulo nos narra. É uma frase dele. Aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos divide. Se você quiser buscar desunião, imperfeições na vida eclesial, na vida do outro, você vai encontrar sim. Mas se você encontrar também realidades de unidade, você ficará maravilhado.
Há uma unidade de graça, uma unidade de revelação, uma unidade de cruz de sacrifício, uma unidade de salvação que é maior do que toda divisão, do que toda diversidade. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Tem pessoas que buzinam no nosso ouvido, justificando crianças. Vocês vão encontrar até isso, às vezes, em escola, com teorias de professores, muitas vezes, ou de outros, que vão justificar que a gente não pode estar aqui na igreja, que a gente não pode estar aqui celebrando nossa fé, porque existem realidades de divisão, de pecado, de imperfeições. E é o momento da gente testemunhar para essas pessoas que nós sabemos que há divisões, que nós sabemos que há imperfeições, mas nós sabemos também que há uma unidade de sacrifício, de amor, uma unidade do Criador que é muito maior do que isso. A diversidade, mas ao mesmo tempo, com os dons, com os carismas, com as características individuais de cada um, com os olhares diferentes que nós temos. Se cada um for escrever algo sobre a igreja agora, nós vamos ficar maravilhados de ver a diversidade de visões sobre a igreja. Mas há uma unidade muito maior do que o nosso olhar, há uma unidade muito maior do que a gente acha ou não acha, uma unidade que nos faz ser comunidade. Quando a gente fala em comunidade, São Judas Tadeu, comunidade de Nossa Senhora Aparecida, comunidade do Cristo, o que nós estamos falando? Nós estamos numa comum unidade do Criador, da palavra da verdade, unidade da vida que se faz presença no nosso meio. Então, pedir sempre esta luz de Pentecoste, de transformação, para percebermos que acima de tantas e tantas divisões, há algo que nos une no mistério maior, da graça maior do Senhor. E o Evangelho, que Jesus entra estando fechadas as portas por medo dos judeus. Não existe nenhum fechamento de nossa vida onde o Senhor não tem o poder de entrar e trazer a paz. Não existe nada onde nós nos fechamos, seja diante da graça, seja diante do Criador, onde o Senhor não entre e faça a sua experiência de ressurreição conosco, nos trazendo a paz. Há uma oração da missa, gente, que muitas vezes nós esquecemos, que é a oração depois da paz, que Jesus diz assim, Senhor Jesus Cristo, né? Disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. É o evangelho de hoje. Só que muita gente esquece o que vem depois. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Quantas pessoas desanimam por causa dos pecados que olhou? E quantas pessoas que animam por causa da fé que conduziu? Quantas pessoas se afastam por causa do pecado observado? E quantas pessoas se aproximam por causa da fé que o animou? Quantos são aqueles que negam a igreja justificando os pecados, que tão bem sabe descrever? E quantos amam a igreja, entregam a sua vida pela igreja, pela animação da sabedoria, do entendimento do Espírito Santo, que as faz igreja viva, que as faz sinal do ressuscitado. Esta oração, ela deve ser sempre para nós uma repetição, uma motivação. Não olheis os vossos pecados, mas, olha, a fé que vos anima, a força de Pentecostes, a força do entendimento do alto, a força do amor do ressuscitado, que nos anima. Então, que a gente faça sempre esse exercício, crianças e comunidade. Por que eu venho à igreja? Por que eu estou aqui? Por que eu sirvo? Por que eu ajudo? Por que eu estou na pastoral? Por que eu consagro a minha vida? Porque a fé que me anima me dá a capacidade de celebrar. A fé que me anima me dá a capacidade de glorificar o nome de Deus. E esta fé, ela é sempre maior do que o pecado que porventura, por minha vida ou diante de mim, aconteça. Por isso o Senhor já nos adverte nesta oração. Não olheis os vossos pecados, o meu e do outro, mas a fé que te anima com misericórdia e com compaixão, a começar de nós. Se alguém quiser olhar apenas o seu pecado, ele não estará aqui. Mas se alguém conseguir ver acima do pecado uma misericórdia que o anima na cura, na força, na conversão, aí este sempre irá
perseverar na sua fé. Então essa força de Pentecostes sempre nos transforma. Celebração é sempre transformação. Transformação da força e da bênção. Transformação do pão consagrado como alimento de nossa alma. Transformação da luz do Senhor que veio iluminar as trevas tantas vezes do nosso coração. E aqui perto de nós, nossa equipe também colocou, né, os dons do Espírito Santo, os 7 dons, começando da sabedoria. Vamos um pouquinho dizer o que são esses dons para a nossa vida. Começando da sabedoria. A sabedoria da nossa fé, a sabedoria do nosso batismo, nos dá a fortaleza de encontrarmos a ação de Deus em nosso caminho, dando o entendimento de uma palavra, que pelo Espírito Santo nos dá o conselho das boas escolhas da vida, fazendo que o temor de Deus nos faça honrar o seu nome, nos faça elevar o seu nome em nosso coração, na piedade do caminho da fé, que nos dá a ciência de compreender que o Criador de tudo, na consciência de nossa vida, se faz comunhão com a história de cada um de nós. São 7 dons que o Senhor nos faz viver, nos faz caminhar na vida. Então, Pentecostes é cada celebração eucarística. O dia de hoje se abre a cada missa. Cada missa tem que ser um Pentecostes. É Deus nos transformando, é Deus nos abençoando, é Deus nos conduzindo, nos fazendo ver a fé que nos anima. E lá fora, gente, e vocês nos acompanham pela rádio, pela televisão, o mundo dividido, ele quer justificar a divisão como não pertença a Deus. Mas aqui o Espírito Santo nos faz encontrar a unidade dele, que no meio de nós nos faz um só, no seu sacrifício, um só, na sua oferta, um só diante da sua ressurreição. Animemos e exultemos no Senhor. Vinde com alegria, celebremos essa força de Pentecostes, que sempre transforma em nossa vida, e a nossa fé mais profunda, e a nossa esperança mais profunda. Um dia teremos a transformação plena diante da eternidade no amor do Pai. Assim seja, Senhor nosso Deus.